No livro de Marcos, no capítulo 10. Preste atenção que eu vou dizer para vocês. Os teólogos, ao observarem a Bíblia, os 66 livros de Gênesis a Apocalipse, perceberam que existe uma pergunta na Bíblia que é considerada simplesmente a melhor pergunta já feita em todos os tempos por um mortal. Amém? Amém, queridos? Vocês terão o privilégio, nesse momento, de ler esta pergunta. Agora, quando vocês lerem a pergunta, eu gostaria de saber se vocês concordam ou não comigo. Preste atenção. Marcos capítulo 10. Antes de lermos o verso, fechemos nossos olhos, falemos com o nosso Deus. Oremos. Amado Pai, a Tua palavra está em nossas mãos. Ela tem poder de transformação. Que ela salve as nossas vidas nesta manhã. Que a compreensão seja dos altos céus e não a nossa. Que nesta hora cale-se o homem, somente o Teu santo e bom Espírito fale as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. No livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 17, nós iremos ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou. Qual foi a pergunta, queridos? Preste atenção à pergunta, porque essa é a pergunta considerada teologicamente a melhor pergunta já feita por um ser humano. Então leia comigo no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Amém, queridos? Alguém concorda comigo que essa é uma boa pergunta? Levante sua mão se você concorda. É uma excelente pergunta. O que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe por que essa daqui é considerada a melhor pergunta já feita por um ser humano? Porque, queridos, se um dia você não fez essa pergunta ainda, um dia você fará. Todo ser humano um dia irá se perguntar: o que é que eu faço para encontrar o quê? A salvação. Mas sabe o que é o interessante? Vocês também devem concordar comigo que para uma grande pergunta tem que existir uma grande o quê também? Resposta. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que um ser humano perguntou isso a Deus, Deus o respondeu. Ah, pastor, quer bem me dizer que quando eu fiz essa pergunta a Deus, Deus me respondeu? Respondeu. Pastor, mas eu não lembro da resposta. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós fazemos essa pergunta a Deus quando nós estamos no pior momento da nossa vida. No momento de angústia, no momento de aflição, no momento de desespero. De repente isso acontece à noite, nós fazemos essa pergunta a Deus à noite. Deus nos responde, mas quando é pela manhã, nós esquecemos da resposta de Deus. Aí nós continuamos a fazer os mesmos erros, as mesmas coisas, do mesmo jeito, como se Deus nunca tivesse nos respondido. Mas, queridos, aqui em Marcos capítulo 10, verso 17, essa pergunta foi feita para quem? Para quem? Alguém sabe aqui? Alguém sabe? Foi feito para o próprio Jesus. E quem fez essa pergunta para Jesus? A Bíblia diz, não fala o nome, mas diz que era um jovem. Um jovem o quê? Rico. O jovem rico chegou para Jesus e fez essa pergunta. Mas como eu falei para vocês, que esta pergunta é teologicamente a pergunta mais importante da Bíblia, eu vou levar vocês para outro livro, que vai ter a mesma pergunta, e nela nós teremos a resposta, caso você não lembre da resposta. Um pouco mais à frente, você está no Novo Testamento, no livro de Marcos, você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, um pouco mais à frente. No Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e logo depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, no capítulo 16, atenção, no livro de Atos, no capítulo 16 de Atos,
vocês irão perceber que a pergunta, ela se repete. Em Atos capítulo 16, no verso 30, encontraram, amém, queridos? Se encontraram no verso 30, veja se a pergunta se repete ou não. Atenção. Depois, verso 30 de Atos 16. Depois, trazendo-os para fora, disse, leia junto comigo no 3. 1, 2, 3. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Amém? A pergunta se repetiu ou não? Mas nesse contexto, é o jovem rico perguntando ao próprio Jesus? Não. A Bíblia nos diz que aqui é um carcereiro que está perguntando a dois homens de Deus, chamado o quê? Paulo e Silas. Mas, queridos, vocês concordaram comigo que para uma grande pergunta tem que existir também uma grande o quê? Resposta. A resposta está aqui. Vocês irão ler essa resposta. E se vocês acreditam, se vocês creem nessa resposta, após ler a resposta, eu gostaria que vocês dessem um amém. Mas não é esse amém acanhado que vocês estão dando aí, não. É um amém daqueles que acreditam de verdade. É um amém daqueles que querem ir para o céu, meu irmão. Entendeu? Então nós iremos ler a resposta tão esperada. A melhor resposta da palavra de Deus. Então nós iremos ler, entenderam? Se concordam, amém. Mas um amém daqueles que irão para onde? Para o céu. Verso 31. Que rufem, os tambores irão rufar nesse momento. E verso 31 nos diz o seguinte: responderam-lhe. Vamos ler no 3? 1, 2, ou não, vamos em português mesmo. 1, 2, 3. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Amém. Oh, glória a Deus. Agora eu vi uma igreja subindo, amém? Mas, queridos, pastor, leve a mal não, mas essa resposta é tão simples. Crê no Senhor Jesus e ser salvo, eu e minha casa, pastor. O irmão derrubou até o óculos, ficou emocionado, derrubou até o óculos, irmão. Crê no Senhor Jesus para ser salvo, tu e tua casa. É algo muito simples, pastor. De repente tem irmão olhando para mim dizendo: pastor, leve a mal não, mas o senhor está se apresentando hoje, já vai dar 11h30, tem um feijão para me esquentar lá em casa, o marido está lá me esperando, e o senhor já deu a resposta é só: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pastor, eu vou sair de fininho, ninguém vai me ver, vou fechar a minha Bíblia, botar debaixo do braço e eu vou embora, porque eu já sei onde é que vai dar esse sermão. O senhor vai rodar, e a resposta vai ser o quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É não, irmão. Se tu está pensando que vai ser só isso, não vai embora não. Sabe por quê? Porque nós iremos analisar e nós iremos perceber que este verso não pode ser entendido apenas, somente de forma literal deste verso. Quer ver? Eu vou dar uma prova para vocês. Tem religiões por aí afora que surgiram através desse verso, de pessoas que abriam a Bíblia de qualquer jeito, tacavam o dedo em qualquer lugar e liam um verso bíblico e diziam: ah não, vou ler aqui, isso aqui confortou a minha alma. E um belo dia, abrindo a Bíblia de qualquer jeito, colocou o dedo nesse verso, aí diz o verso: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí as pessoas pensou: ah, é só isso? Então eu posso fazer qualquer coisa. Eu creio em Jesus, estou salvo eu e o alcoólatra do meu marido que mora lá em casa. Será que é assim a compreensão desse verso, queridos? Eu louvo a Deus, porque nós fazemos parte da igreja verdadeira. Eu louvo a Deus, porque a igreja adventista, ela acredita na Bíblia em sua totalidade. Eu louvo a Deus, porque nós estudamos a Bíblia, trecho a trecho, e compreendemos ela à luz da profecia. Queridos, observe. Para vocês terem ideia como esse verso, entendendo de forma isolada, e você, irmã, que já estava fechando a Bíblia para ir para casa, veja que você não pode ir para casa agora. Antes de ser pastor, eu era professor de informática, lá no Ceará. Quando eu estava em Garanhuns, eu dizia lá no Ceará, mas agora o Ceará está pertinho, né? Mas eu era professor de informática no Ceará,
em uma cidade chamada Caucaia, que é a 18 quilômetros de Fortaleza. Eu trabalhava lá nessa escola de informática, e essa escola de informática era considerada a melhor escola de informática da cidade. Tudo bem que só tinha ela, mas era considerada a melhor. Um belo dia, queridos, eu recebi um convite. Eu recebi um convite de uma escola que não era de informática, mas que agora tinha alguns laboratórios de informática e fazia parte de uma outra denominação religiosa, e eles me convidaram para me ministrar aulas naquele laboratório. De repente eu fui me apresentar nessa escola. E quando eu cheguei lá de manhã cedo, eu fui na sala da diretora, que inclusive a diretora, ela é filha do pastor, dono da escola e dono da igreja. Eu não vou dizer o nome da igreja, é aquela que diz assim, primeira igreja fulano das quantas dos Anzóis no lugar. Mas eu cheguei lá, sentei, olhei para ela, e ela disse o seguinte: você sabe por que eu estou te contratando? Queridos, eu confesso para vocês que a minha humildade naquele momento, ela não apareceu. Quando ela me fez essa pergunta, eu olhei para ela, dei um sorrisozinho, porque eu pensei, eu dou aula na melhor escola de informática, eu não pedi para vir aqui. Meu currículo, modéstia à parte, é muito bom na área, deve ter sido por isso. Eu pensei, eu dei um sorriso e pensei. E eu olhei para ela e ela perguntou, sim, você sabe por que eu estou lhe contratando? Eu olhei para ela, dei um sorriso e disse, não. Ela olhou dentro dos meus olhos, estavam um pouco vermelhos já os olhos dela, e ela disse, porque não tem jeito. Porque eu não tenho outra pessoa. Porque eu não tenho opção. Queridos, eu estava esperando outra coisa. Eu fiquei atônito naquele momento. Eu engoli seco a situação. Eu devo ter mudado de cor. E ela olhou para mim, os olhos ficou mais vermelho ainda, e ela disse, ainda tem mais. Meu Deus, tem mais. E agora ela coloca o dedo próximo do meu rosto, ela diz, tem mais. Tem mais. Eu não gosto de vocês adventistas. Eu não gosto de vocês adventistas, porque vocês adventistas não têm certeza da salvação. Eu não gosto de vocês adventistas, porque vocês não declaram nos quatro cantos que estão salvos. Porque veja, eu tenho certeza. Ela começou a bater no peito muito forte, fiquei com medo. Ela começou a bater no peito, agora disse, eu tenho certeza da salvação em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, dizia ela, derramou o seu sangue para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então eu tenho certeza da salvação, e independente do que eu fizer, eu serei salvo. Ela disse. Aí, Senhor, pera ainda, né? Eu tenho que me defender agora, porque só apanhar desse jeito não dá certo. Eu falei com Deus rapidinho, e eu olhei para ela, e eu disse, minha querida, quando você chegar em casa, à noite, que o marido, os cachorros e os meninos estiverem dormindo, você pega a sua Bíblia, faça uma oração antes de ler, para que o Espírito Santo lhe ilumine. Aí você vai lá no livro de Hebreus, que fica no Novo Testamento, aí você vai lá, Hebreus capítulo 10, verso 26, aí você leia. Amanhã eu venho aqui, não pelo emprego, porque eu não pedi, mas se você tiver alguma dúvida, vamos tirar essa dúvida. E ela foi, e eu fui também. No outro dia eu cheguei lá para me apresentar de novo, para saber se ela tinha alguma dúvida, e só tinha um recado, a sua sala é a sala 2, de 9h30 às 11h30. Espera ainda. Um recado que tinha. Fiquei lá 4 anos, só saí de lá para ir para o seminário, porque senão não tinha saído. Depois que eu saí também, o colégio fechou, diga amém. Só saí de lá para ir para o seminário. E você me diz, e teve um momento lá que todos os alunos reunidos de todas as turmas, esperando o pastor, que era o pai dela, chegar, e quebrou o carro no meio do caminho, foi providência, e o carro quebrou no meio do caminho, e alguém me cutucou e disse, a fulana pediu para tu passar a mensagem, que o pai dela não vai conseguir chegar a tempo, tá todos os alunos aí, eu estava com meus alunos de informática para
Aí ela disse, volte lá e diga para ela que eu sou adventista. Ainda sou adventista. Ela foi e voltou, ela disse que é você mesmo. Tudo bem. Tudo bem que nesse dia eu só falei sobre o sábado, mas foi uma bênção. Mas queridos, vocês devem estar olhando para mim e dizer assim, mas pastor, que texto maravilhoso é esse que calou a boca dessa mulher, ela ficou 4 anos ganhando dinheiro dela? 4 anos. Hebreus capítulo 10, verso 26 diz o seguinte, olhe para cá que dá no mesmo, você acompanha em casa. Hebreus capítulo 10, verso 26 diz, se deliberadamente tu continuar no erro, tendo pleno conhecimento da verdade, meu irmão, é como se Jesus não tivesse morrido por ti. Entenderam? Se deliberadamente tu continuar no erro, tendo pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Então não me venha com essa de bater no peito e dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é individual a cada dia e constantemente. Não venha me dizer que porque Jesus Cristo morreu e o sacrifício de Cristo Jesus, sabemos que é sim suficiente, mas é suficiente para aqueles que aceitarem. Pastor, mas não é só crer no Senhor Jesus? Eu já creio. Foi assim que ela compreendeu. É assim que a religião dela compreende. Que a Bíblia diz que crer, para ser salvo basta fazer o que, queridos? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então eles dizem, independente do que eu fizer, eu já creio, estou o quê? Salvo. Mas veja, será que esse crer é da forma que esse povo lá fora está interpretando? Porque se for assim, a Bíblia me diz que tem um aí, que eu não gosto nem de falar o nome, que ele crê, mas crê tanto que se treme todinho de tanto crer. Não digo o nome dele não, você sabe quem é. A Bíblia diz ou não diz? Que tem um que crê tanto, mas crê tanto, que acredita tanto, mas acredita tanto que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que Espírito Santo é Espírito Santo, viveram juntinho, colados lá. Eles crê tanto que se treme de tanto acreditar. E a Bíblia diz que ele, seus anjos caídos e todos aqueles que aceitarem a marca da besta, estarão salvos ou perdidos? E agora? Posso compreender o verso 31 de forma literal e apenas somente ele? Não. Como é que nós temos que compreender esse verso, queridos? É simples. Com a matemática. E é, pastor? É. Você está em qual verso que tem a resposta? Perdeu o verso, irmã? Qual é o verso? Acha o verso aí. Não perca o verso, não. Da resposta. É o 31, não é não? Eu pensei que no meu estava diferente. É o verso 31. Olha como resolve na matemática. É o verso 31. Mas antes do verso 31, tem pelo menos mais quantos versos desse capítulo? Quem é bom de matemática aí? Parabéns, 30. Então isso quer dizer que eu não posso compreender o verso 31 apenas com o verso 31. Eu tenho que compreender ele à luz dos versos. Diga amém. Amém. Dos versos anteriores, vocês estão acanhados para dizer amém, viu? Mas pode dizer que é bênção. Olha, atenção. Vamos compreender agora rapidinho, vamos compreender? Ninguém sai até compreender. Porque senão vai ter um bocado de gente na religião daquela senhora, viu, minha irmã? Cuidado. Vai ter gente saindo daqui, indo para aquela religião lá. É o seguinte. Quando nós olhamos o capítulo 16, nós percebemos que no verso 9, a partir do verso 9, nos diz que tinha um homem de Deus chamado quem? Paulo. Paulo era um homem de Deus, sim ou não? E eu louvo a Deus, queridos, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem metas e projetos que não são de homens, é bíblico, amém? Quer ver, já vou lhe mostrar um. No verso 9 do capítulo 16, diz que Paulo, que é um homem de Deus, era um adventista da época, crente. Paulo simplesmente, diz o verso 9, que ali à noite ele teve uma visão. E na visão da noite que Paulo teve, ele viu um homem que clamava por salvação. Depois você confere na sua Bíblia lá em casa. A dupla missionária de Paulo nesta viagem era Silas. E quando amanheceu o dia, a Bíblia nos diz que simplesmente Paulo
Com Silas, eles saíram à procura do homem que clamava por salvação, que estava onde, vocês lembram? Na Macedônia. Deixa eu colocar vocês dentro da situação, para me ver se vocês crê no Senhor Jesus para ser salvo você e sua casa. Vamos supor que terminou o culto hoje. Todo mundo num culto inspirador, com fogo puro. Chega em casa, você almoça. Ao invés do santo sono sabático de todos os sábados, você pega a sua Bíblia. Porque Deus tocou o seu coração que alguém a 2,5 km precisa de salvação. Deus colocou no seu coração nessa manhã que a 2,5 km alguém precisa de salvação. Você chegou em casa, almoçou, ao invés do sono de todos os sábados, você pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço e começa a andar no sol quente. E andando nesse sol quente, a 2,5 km, quando você passa em frente a um bar, você vê alguém que você conheceu em sua infância. E o Espírito Santo toca o teu coração para tu entregar um folheto para ele e dizer: Jesus te ama. Vamos supor que você entrega o folheto. Mas ao entregar o folheto, alguém começa a lhe espancar, sem lhe dizer o que está acontecendo. Agora, depois de lhe espancar muito, seja homem, seja mulher, ele agora retirou toda a sua roupa, deixou você nu, e continua a te espancar, preste atenção. Lhe puxa agora no meio da rua, passa com você em praça pública, todo mundo lhe olhando, humilhado, espancado, nu. Agora lhe joga numa cela fria. Seja sincero comigo. Comigo não, com Deus. Não me responda, mas responda para Deus. Nesse momento, você crê no Senhor Jesus? Nesse momento, você fica em dúvida. Pastor, deixa eu analisar um pouquinho. Analise. Neste momento, o que você faria ou falaria para Jesus? De repente, eu não sei, mas eu posso estar falando para pessoas nessa manhã que diria assim: pastor, leve a mal não, mas se fosse eu ter deixado de dormir o meu sonozinho de todo sábado à tarde, saído no sol quente, sem protetor solar, fui espancado, humilhado, rejeitado, cuspido no rosto, e agora eu estou numa prisão fria. Se fosse eu, pastor, eu gritava nos 4 cantos daquela prisão e dizia bem alto: é assim que tu me trata, Deus? É desse jeito que tu retribui o que eu faço? Ah, não, se eu escapar dessa, eu não vou ser mais adventista. Meu vizinho está lá, ó. Não é crente, tem uma casa nova, tem um carro novo. Meu vizinho tem lá, dinheiro na conta, eu, adventista, não posso trabalhar no sábado, dificuldade medonha por emprego. E o senhor ainda me coloca numa situação dessa. Se eu escapar dessa, você de repente diria: eu não seria adventista, posso até ser crente, mas de outra religião, porque essa aqui eu já vi que não dá certo. Será que você falaria assim para Deus? Eu não sei. Mas Deus sabe do teu coração. E o que você iria fazer nesse momento? Iria dizer se você crê no Senhor Jesus verdadeiramente, sim ou não? Mas queridos, pastor, mas o senhor me colocou nessa situação, e o que é que tem a ver com Paulo e Silas? Eu coloquei vocês para andar quantos quilômetros? 2,5 km. Vocês perceberam que na Bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa cidade chamada Troade, e que a visão que ele teve era de um homem que clamava na Macedônia, na Ásia Menor? Eu tive curiosidade, porque quando eu vejo nomes isolados na Bíblia que aparentemente não são relevantes, aí essas que eu pesquiso. E eu percebi que de Troade, onde estava Paulo e Silas, a dupla missionária, até a primeira cidade da Macedônia, que é Filipos, é um percurso de mais de 252 quilômetros. Eu coloquei vocês para andar quanto tempo? 2,5 km. Dava mais de 252 quilômetros. É longe ou não é? Pastor, mas a Bíblia diz que eles foram de barco, foi a pé. Claro, mesclaram e chegaram lá
na primeira cidade da Macedônia chamada Filipos. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Paulo e Silas, essa dupla missionária, chegaram na primeira cidade da Macedônia, Filipos, num sábado, como de costume, diz a palavra de Deus, eles fizeram algo. O que é que você faria? Muita gente saindo de férias, indo para outros lugares, de pessoas que de repente nem sabem que você é adventista. O que você vai fazer nessas férias, num sábado pela manhã, longe da igreja? Será que você é aquele que diz crer no Senhor Jesus, mas quando estiver nas férias, no sábado, você vai dizer, peraí, eu estou longe da minha igreja, aquele meu ancião que fica me reparando, não vai nem me ver se eu não for? Eu lá vou para a igreja hoje, meu irmão, vou dormir até tarde. Será que você faria assim? Será que na sexta-feira à noite, que é sábado biblicamente, será que eu lá vou para esse negócio de PG, rapaz, pequeno grupo, vou nada, eu estou de férias. Ah, então tu tirou férias de Deus, meu irmão. É isso que você está dizendo para Deus? O que você vai fazer nessas férias, quando você estiver no sábado, longe da igreja? Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que Paulo e Silas fizeram, porque a Bíblia me diz. E tudo isso mostra que eles crêem no Senhor Jesus. E assim poderá ser salvo eles e a casa deles. O que é que eles fizeram? A Bíblia diz que no sábado, como de costume, Paulo e Silas foram para um PG, amém? Pastor, o senhor está forçando a barra, PG. PG. O que é PG, irmãos? Não, PG é um negócio que a igreja criou. Não, filho, é pequenos grupos. Então a Bíblia está dizendo que no sábado, como de costume, Paulo e Silas saíram à beira do rio, em um pequeno grupo de pessoas. Ali se encontrava PG. E é PG mais style, amém? Então eles estavam no PG, e no sábado no PG, a Bíblia diz que algo aconteceu. Alguém sabe aqui, só por curiosidade, alguém sabe o que foi que aconteceu? Tem alguém que sabe? Só por curiosidade. Pastor, primeiro dia já vou errando. Não, pode acertar também. Alguém sabe o que foi que aconteceu? Alguém poderia me dizer? Vou dizer, vocês estão encabulados. Nesse PG, falar bem baixinho, viu? Para quem não acredita em PG, saber que PG dá certo. Nesse PG, que Paulo e Silas poderiam estar dormindo, porque estava longe de Troade, a 252 quilômetros de distância. O ancião dele não pegava ele de jeito nenhum. O pastor nunca ia saber que ele não foi para o culto. Ele foi para o PG, e lá tinha uma moça. Qual é o nome da moça? Olha, justamente, qual é o nome da moça? Lídia. Lídia, ela estava fazendo o que lá, a Lídia? Alguém sabe? A Bíblia diz que ela era vendedora de quê? Púrpura. Então ela era comerciante. A Bíblia diz que ela estava numa cidade chamada o quê? Tiatira. Aí eu disse, espera ainda, se eu já vi quantos quilômetros é de Troade para Filipos, a primeira cidade da Macedônia, onde é Tiatira? Sabe onde é que fica Tiatira? Olha só, aqui não é Troade, né? Aqui não é Troade, aqui não é Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Tiatira fica aproximadamente 40 quilômetros antes de Troade. Então Lídia, ela era vendedora de púrpura, então ela saía para vender nessa cidade. Ela saía para vender os seus produtos, mas ela se deslocou em torno de 300 quilômetros para estar nessa cidade. E o que foi que aconteceu nesse PG com Lídia? Alguém sabe? Ela foi batizada, justamente. Lídia foi batizada no PG. Amém, queridos? PG batiza. Lídia foi batizada naquele PG. Aí você diz, pastor, eu sou bom de raciocínio, entendi tudo. Lá no verso 9, quando houve uma visão para Paulo, que fosse até a Macedônia, para que uma pessoa fosse salva, era Lídia, não era, pastor? Era ou não era, pessoal? Era ou não era? Era ou não era? Era não. Era não. Era não. Não era somente ela. Não era. Pastor, você gosta de ver a gente errando, né? Não, para vocês ficarem atentos. Para na próxima, errar de novo. Aí vai aprendendo. Ó, não era somente Lídia. Quer ver como não era?
Dali eles batizaram Lídia. Aí você diz, pastor, o senhor colocou a gente para andar 2,5 km no meio de sol quente, sem protetor solar, apanhando. E aí, Paulo e Silas só de boa? Duplo missionário, pequenos grupos, beira do rio, só moleza? Eu não terminei, irmãos, preste atenção. Quando eles saíram, depois que eles batizaram Lídia, a Bíblia diz, depois você acompanha em casa, é só para a gente ganhar um tempinho. A Bíblia diz que eles passaram em uma praça de Roma, e ali tinha uma moça, que ela tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia não diz o nome dela, mas diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Aí Paulo e Silas passaram por ela, o Espírito Santo incomodou. Paulo e Silas já estavam um pouco cansados, queriam passar direto. Mas só que eles creem no Senhor Jesus. Sim ou não, eles? Sim. Então eles voltaram, e a Bíblia diz que em nome de Jesus, Paulo e Silas tiraram o espírito de adivinhação daquela moça, amém? Tirou. E foi nesse momento que os soldados romanos, que sabiam que aquela moça dava lucro para os romanos, pegaram Paulo e Silas, espancaram, retiraram suas roupas, deixaram ensanguentados, jogaram numa prisão fria. E aquilo que eu lhe perguntei, o que você faria se estivesse numa prisão fria, à meia-noite, e você não soube me responder? Ou de repente você não soube responder nem para você mesmo? E eu não sei o que você faria, mas eu sei o que foi que Paulo e Silas fizeram. E abra agora a sua Bíblia no verso 25. Atos capítulo 16, verso 25. Você quer sair nessa manhã na certeza que você crê no Senhor Jesus? Então observe o que aconteceram nesses 30 versos antes da resposta que Deus colocou na boca de Paulo e Silas para aquele carcereiro. Queridos, nós temos que parar de brincar de sermos cristãos. Nós temos que parar de estar em tão boas condições como nós nos encontramos nesta manhã e bater no peito e dizer, eu creio em Jesus, e no primeiro momento de dificuldade, dizer, não vou mais para aquela igreja, não vou mais frequentar por conta do ancião, por conta do diácono, por conta da irmã A, por conta do irmão B, por conta disso, por conta daquilo. Ser cristão é tentar ser a imagem e semelhança de um Cristo. E muitas vezes nós nos encontramos perdidos dentro da própria igreja, achando como esta mulher lá fora, mas ela não tem a luz que nós temos. Mas dentro da igreja adventista tem pessoas assim, que dizem ter 10, 20, 30 anos de adventista, fica discriminando um ao outro, se achando mais santo do que o outro, apontando no rosto o erro do próximo, onde Jesus diz que nós temos que amar o próximo, e achando ainda enganado que será salvo. Queridos, quando Jesus voltar, terão duas classes de pessoas. E quando é dito, apartai-vos de mim, não é só para quem está lá fora, não. É para quem está dentro, perdido. Pastor, Deus, Senhor Jesus, mas eu não fui aqui à frente e preguei por tantas vezes. Apartai-vos de mim, ele vai dizer. Mas eu não fui ancião por tantos anos, eu não servi a tua igreja por tanto tempo. E ele diz, apartai-vos de mim. Mas eu sou adventista, está aqui a minha carteirinha, eu fui desbravador, está aqui, ó. Você pode escutar também, apartai-vos de mim.
É uma mensagem dura, mas é a verdade. Deus pede, nesse momento em que nós estamos com os corações tão sensíveis, em refletir sobre o nascimento do nosso Salvador, Ele pede que nós venhamos a crer verdadeiramente no Senhor Jesus, para encontrarmos a salvação hoje, e fazer a mesma coisa amanhã, para encontrarmos a salvação amanhã. É um processo diário. O que é que diz o verso 25? O que é que diz o verso 25? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas gritavam, é isso que diz aí? Murmuravam, é isso que fala aí? Por que então que eu e você por muitas vezes fazemos isso? Falamos que cremos no Senhor Jesus, e quando as coisas não andam bem, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, é nos afastar de Deus. Por quê? Só tem uma explicação. É porque nós não cremos no Senhor Jesus. Porque se nós cremos no Senhor Jesus, a nossa atitude tem que ser como a de Paulo e Silas. Por volta, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, amém? Espancados, ensanguentados, humilhados, sem as roupas, em uma prisão fria, à meia-noite, depois de ter andado 252 quilômetros, depois de ter batizado Lídia, depois de ter tirado o espírito de adivinhação da moça romana, agora eles estavam nessa situação de humilhação, e a Bíblia me diz, no verso 25, o que é crer no Senhor Jesus, para ser salvo tu e tua casa. Pastor, mas o senhor disse que eles não foram lá para salvar somente Lídia, e até agora eu só vi Lídia batizada. Quem mais foi salvo? Alguém sabe me dizer? Fora Lídia? Parabéns, irmã. O carcereiro. Então foi Lídia e o carcereiro, não foi? Foi não. Não foi só Lídia e o carcereiro. Foram mais. Pronto. Agora você completou. Observe. O verso 25 diz que no momento mais difícil da vida deles, eles oravam, louvavam e engrandeciam o nome de Deus. Mas depois da vírgula, tem uma vírgula, não tem? No verso 25, tem ou não tem? Se não tiver, é porque tiraram. Depois da vírgula, no verso 25, diz que e os demais presos faziam o quê? Os escutavam. Por que é importante isso, pastor? Sabe por quê? Tem cristão que está olhando para mim nesse momento que diz assim: pastor, leve a mal não. Eu gosto de servir a Deus, mas para ser humilhado, espancado, viver uma vida miserável para dizer que é crente, eu prefiro nem ser. Mas quem foi que te disse que o cristão tem que viver uma vida miserável? Mas não está aí, pastor. O que adianta Paulo e Silas orar, louvar a Deus, nu, humilhado, ensanguentado? O que adianta, pastor? Irmão, não terminei não. O que diz o verso 26? Diz só as duas primeiras palavras, ou a primeira palavra que temos aí. De repente, sobreveio um tamanho terremoto. Olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando os cárceres se abriram, quando os grilhões se quebraram, o carcereiro pensou:
Eita, foi todo mundo embora. Porque os romanos só prendiam os piores da sociedade, exceto Paulo e Silas. O resto lá era quem? Os piores. Me responda uma coisa. Por quê? Por quê? Que quando os cárceres se abriram, os grilhões se quebraram, por quê? Que nenhum preso foi embora. Me responda, por quê? Porque o carcereiro, quando viu que os cárceres se abriram, os grilhões se quebraram, ele puxou de sua espada e tentou tirar a sua própria vida. Aí foi onde Paulo e Silas chegou para ele e disse: meu filho, faça isso não. O Paulo e Silas chegou para o carcereiro: não faça isso não, pelo amor de Deus, faça não. Aí ele disse: não, rapaz, eu tenho que me tirar a minha vida, porque quando os meus superiores chegarem e ver que todo mundo foi embora, eles vão me matar na pior morte que tem, quem sabe a morte de cruz. Então eu vou tirar a minha vida. Aí o Paulo e Silas disse: não, filho, mas quem foi que foi embora? Todos estão aqui, amém? Mas me explique. Você que trabalha com a lógica, me explique. Por quê? Os piores da sociedade ficaram. Me explique. Eu vou lhe explicar. Tem a ver com depois da vírgula do verso 25. Quando eles oravam e louvavam o nome de Deus, vírgula, o que foi que aconteceu? Os demais presos, mas se fosse eu ou se fosse você lá, gritando: ah, não vale a pena te servir. Quando os grilhões se quebrassem, os cárceres se abriram, quantos iriam ficar lá? Nem eu e você, né, se estivesse lá. Até nós tínhamos pegado o beco um dia. Então isso quer dizer que ali, nessa missão, dessa dupla missionária que participava de pequenos grupos, salvaram a vida de Lídia, salvaram a vida da jovem romana, que tinha espírito de adivinhação, salvaram a vida do carcereiro e de sua família, mas salvaram também a vida de todos os presos que estavam naquela prisão. Porque pelo exemplo e o testemunho de dois homens que cria no Senhor Jesus de todo o seu coração verdadeiramente, não somente um, não somente dois, mas dezenas, quem sabe centenas de pessoas foram salvas naquele dia. Eu fiz um desafio para essa igreja. Eu fiz um desafio para esse distrito. Cada um me trouxesse um para ser salvo. Ninguém me trouxe ninguém. Eu fiz de propósito. Eu sabia que se trouxesse era 2, 3. Eu já fiz isso em outra experiência. Mas isso eu fiz para que vocês compreendam uma coisa. Esse lugar bonito e o do lado que vocês estão construindo, entenda, isso aqui é um hospital. Isso aqui é um hospital. Todos nós somos os doentes espirituais. Nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós precisamos tomar nessa manhã um antídoto da nossa doença, que vai nos dar forças para prosseguir até Jesus voltar e o mal não mais existir. Mas Deus me diz como é que eu tomo um antídoto diário sem estar na igreja também. É levando pessoas à salvação. Porque quando eu levo o evangelho para alguém, primeiramente eu estou me salvando. E quando vocês não trazem para esse hospital pessoas para serem salvas, isso quer dizer que vocês estão mais doentes espiritualmente do que qualquer outra pessoa. É por isso que em todas as minhas igrejas acontece o seguinte: pode ser a igreja central, se passar um ano não batizar, fecha. Não serve para nada, irmãos. Não serve. Isso aqui serve para levar pessoas à salvação. É para isso que serve.
E se nós encararmos a salvação de forma pequena, nós iríamos trazer poucas pessoas e nós estaremos longe de ser salvos também. Mas Paulo e Silas, até vocês lendo o texto, vocês pensavam que só tinha salvo uns 2, 3. Mas foi dezenas de pessoas. Porque quando eu creio verdadeiramente no Senhor Jesus, sem sombra de dúvidas, será salvo, tanto eu, como a minha casa. Para finalizar, você pode me olhar nesse momento e dizer: pastor, mas o senhor fala tudo isso porque o senhor não conhece a minha vida. O senhor fala tudo isso porque o senhor não sabe de fato o que é que eu estou sentindo ou vivendo hoje. Estou na igreja hoje, pastor, tão bonitinho, vestidinho, com meu esposo, mas o senhor não sabe, pastor, que nós viemos para a igreja hoje pensando em nos separar. O senhor está vendo a família tão bonita na igreja, mas porque o senhor não sabe, pastor, que nós estamos todos brigados, sem se entender, a família toda. Pastor, nenhum irmão da igreja sabe o que eu estou vivendo e passando. Só Deus sabe. De fato eu não sei. Claro, irei conhecer ainda de muitos. Mas de repente você diz: pastor, ser cristão e continuar sofrendo como eu estou não vale a pena para mim. Mas nós vimos agora na palavra de Deus que você não precisa continuar como você está. Você não precisa continuar num casamento de fachada. Se você está com Deus, Deus é amor e Ele poderá reconstituir o teu casamento, amém? Tu não precisa estar sofrendo com a doença de um ente querido, acreditando que é o fim e se apostatando da fé, porque o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos, amém? Tu não precisa sofrer e se afastar de Deus, porque de repente você está devendo, não sabe como irá pagar, não sabe como irá resolver o seu problema financeiro. Mas se tu crê no Senhor Jesus, como Paulo e Silas criam, Ele vai ser o dono de todo o ouro e toda a prata na tua vida também. Basta fazer o quê? Crer verdadeiramente. Porque se tu crer verdadeiramente, queridos, vai acontecer na tua vida o que aconteceu na vida de Paulo e Silas no verso 26. O que vai acontecer? De repente. Se resume nisso aqui. De repente. Pastor, mas eu estou no fundo do poço. Irmão, creia no Senhor Jesus que de repente. Pastor, mas meu esposo já disse que nós só vamos ficar casados até o final do mês. Quando terminar, vai procurar o divórcio. Irmã, creia no Senhor Jesus de todo o coração, que simplesmente, no verso 26, de repente, sobrevirá um terremoto na tua vida. Os cárceres se abrirão, as prisões não mais existirão, os grilhões serão quebrados, e de repente, Jesus, que nós não sabemos o dia que Ele nasceu, Ele nascerá na tua vida, e vai te dar todas as recompensas que há nesta palavra. Gostaria de fazer uma pergunta importante. Vocês nunca irão ver eu finalizar um sermão sem fazer essa pergunta. Por muitas vezes não vai vir ninguém, mas eu nunca me calarei e nunca deixarei de fazer essa pergunta. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu sei que entrou pessoas neste lugar vazios, mas eu não tenho dúvida que nesse momento foi preenchido o vazio do seu coração.
Eu não tenho dúvida que nesta hora o Espírito Santo de Deus se revelou na tua vida. E tu deve ter compreendido que não há outro caminho, que o caminho é esse. É saber o que tu irá fazer com este Jesus, que é o teu Cristo. É por isso que, se nessa manhã tem alguém que já recebeu estudos bíblicos, que já está preparado, e veio na dúvida que se entregaria a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã, sim ou não, e o Espírito Santo te revelou que tu não pode mais demorar, aqui tem o tanque, aqui tem a água da vida, aqui tem o pastor e ali fora tem uma bata. E o universo estão com os olhos fitados nesse cenário. Os mundos não caídos estão com os olhos olhando para este lugar. Nessa batalha, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, os anjos nesse momento dão hosanas a Deus nas alturas e louvam a Deus para que Jesus seja vitorioso na tua vida nessa manhã. Ele sabe que tuas pernas estão pesadas, que um nó já foi feito na tua garganta, ao ponto de não ter nem condições de tu falar, se quer ou não aceitar a Jesus. Mas Deus poderá mandar o anjo mais poderoso via este lugar para pegar na tua mão e te trazer a decisão. Será que aqui conosco nesta manhã eu terei a primeira pessoa que será batizado nesse distrito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se eu falo para alguém que já está preparado e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nesta manhã, hoje, agora, levante a sua mão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém conosco aqui que já está preparado e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Pois bem, vou fazer um outro convite. Tem pessoas aqui que estão recebendo estudos bíblicos? Levante sua mão quem está recebendo estudos bíblicos e ainda não é batizado nessa igreja. Tem alguém conosco? Tem alguém aqui sim conosco que está recebendo estudos? Uma jovem aqui à frente. Tem mais alguém que está recebendo estudos e ainda não é membro batizado dessa igreja? Pois bem, outra jovem ali. Deus seja louvado, ajude esses jovens a se prepararem. E o meu terceiro convite é: quantos nessa manhã entenderam que nós não podemos mais brincar de sermos cristãos e que crer no Senhor Jesus para ser salvo nós e nossa casa é crer como Paulo e Silas criam? Resumindo, é viver o que acreditamos. O credo, verso 31, em outras palavras, é viver o cristianismo que você acredita. Se você deseja, a partir de hoje, pedir ao Espírito Santo para viver o cristianismo verdadeiro, se coloque em pé. Eu gostaria de orar por vocês. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus de antes, o Deus de hoje, o Deus da eternidade. A tua igreja se coloca de pé nesta manhã para dizer, ó Pai, que deseja crer verdadeiramente no Senhor Jesus. É por isso que, como ministro do Evangelho, nesta manhã eu te imploro que o Senhor arranque e extraia dos nossos corações tudo aquilo que não te pertence e preencha simplesmente com teu santo e bom Espírito. Que seja feito em nossas vidas somente a tua vontade. Que tudo que nós falarmos, pensarmos, ouvirmos, olharmos,
seja aquilo que o Senhor deseja. Que nós possamos nos preparar hoje, mas que se o Senhor não vier hoje, nos dê forças para nos preparar também amanhã, para quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens nos céus, Ele possa encontrar, não homens e mulheres perfeitos no sentido da palavra que utilizamos neste mundo, mas perfeitos, como Jó era, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que possamos ter a perfeição dos olhos de Cristo ao observar cada um de nós. Não nos deixe envergonhar o Senhor e nos ajude a sermos verdadeiros cristãos e assim levarmos centenas de pessoas aos teus pés ainda este ano. Iremos agora para os nossos afazeres, alguns para os seus lares. Nós te imploramos, Senhor, que o mal desse mundo não nos enxergue e nos leve na tua santa paz e na tua presença. Que possamos ter um restante de sábado abençoado e uma semana onde virá acontecer tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso, Pai, e te agradecemos, não porque haja méritos em nós, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Amém.